Olá, continuando aqui o nosso curso de álgebra linear, nós vamos iniciar o estudo das transformações lineares, vendo sua definição e algumas de suas propriedades. Bom, podemos começar com um breve resumo histórico da álgebra linear, né? Então, a gente tinha até o século XIX, né, problemas que envolviam sistemas de equações lineares, como a gente tem aqui, né, do lado esquerdo, né? Então, um problema importante é descobrir quais os valores de x1, x2 e x3 que satisfazem simultaneamente as equações dadas, né? Onde esses coeficientes aqui, A, B, C, D, E, F e assim por diante, são fixos, assim como os termos independentes. Então, esse é um tipo de problema bastante comum, só que, com o passar do tempo, os matemáticos foram vendo maneiras melhores de expressar esses problemas, né? E lá em meados do século XIX veio a ideia de matrizes, que a gente estudou também já na primeira unidade do curso, né? Então, inicialmente, as matrizes, né, foram introduzidas como apenas uma notação, assim, você tem um arranjo retangular de números, né, que você define aqui operações de adição, multiplicação, de maneira que você pode expressar sistemas lineares de uma forma matricial. A gente já viu isso também, não é isso? Que é uma maneira mais compacta e tem várias vantagens, né, com relação aos sistemas de equações lineares. Mas, na virada do século XIX para o século XX, os matemáticos descobriram que, no fundo, o conceito mais importante, assim, do ponto de vista teórico, é o conceito de transformações lineares. Então, no curso aqui de álgebra linear, a gente vê três conceitos, né, que essencialmente são a mesma coisa, né? Sistemas lineares, matrizes e transformações lineares são a mesma coisa, só que sistemas lineares e matrizes são mais importantes em aplicações e transformações lineares é um conceito que é mais importante do ponto de vista teórico, né? Não que não seja importante também em aplicações, mas de modo geral é isso aí. Mas a gente precisa ver agora exatamente o que são transformações lineares, né? Como é que a gente codifica essa ideia. Então, a gente, para falar de transformações lineares, né, o conceito-chave aqui é a ideia de linearidade. Então, vou dar um exemplo aqui tirado do mundo do áudio, né? Então, imagine aqui que você tem um sinal de áudio U e um outro sinal de áudio V, né? E imagine que a gente queira fazer um processamento desse áudio, tipo um filtro, né? Ou mexer no equalizador, por exemplo. Vamos supor que a gente queira diminuir os graves, tá certo? No equalizador de áudio. Então, se eu tenho dois sinais, eu posso fazer essa filtragem de duas maneiras. Eu posso somar os sinais e obter o sinal que é a mistura desses dois sinais, a soma, né, U mais V, e aplico o meu processamento, né, a soma, e eu vou obter um resultado, né? Ou seja, eu podia ter aqui o som de uma guitarra, o som de um baixo, junto esses dois sons, né, faço uma mixagem desses dois sons e processo através de um filtro T e obtenho um sinal onde eu eliminei os graves, digamos, né? Então, eu posso fazer isso. Mas o processo poderia ter sido feito em canais separados, né? Eu poderia, por exemplo, ter primeiro processado o sinal da guitarra, eliminado os graves da guitarra, por exemplo, eu obtive o processamento aqui, né, da guitarra. Poderia ter processado o baixo separadamente e eu poderia ter somado ou misturado, né, os dois
resultados do processamento. E aqui eu tenho a soma dos resultados do processamento. Então, a gente diz que um processo é linear quando essa ordem não importa. Tanto faz você somar os sinais primeiro e depois processar, ou você processa os sinais separadamente e depois soma. Nos dois casos, você vai obter o mesmo resultado. Tá certo? Então, se um processamento, uma transformação, tem essa característica de tanto faz você transformar a soma ou somar as transformações, dá no mesmo, então a gente diz que isso é um processo linear. Então, no caso aqui, né, do processo de áudio, dentro de certos limites físicos, isso funciona assim, tá certo? O processamento de áudio, quando você mexe ali nas frequências, é linear até um certo limite de precisão, né, limite físico dos aparelhos que você está usando. Então, a partir dessa ideia, né, a gente pode definir o que é uma transformação linear. Então, se você tem dois espaços V e W, né, espaços vetoriais sobre um corpo K, dizemos que uma aplicação T de V em W. O que é uma aplicação? Não é uma função. Uma regra que pega um vetor de V e leva até um vetor de W. A gente diz que essa aplicação é uma transformação linear se valem essas duas propriedades. Né? T da soma é igual à soma das transformações de U e V. E T de lambda U é igual a lambda T de U. Tá certo? Para quaisquer vetores U e V em V, na entrada, digamos assim, e qualquer lambda K. Na verdade, essa segunda propriedade, na grande maioria dos casos que a gente vai ver, a propriedade 1 implica a propriedade 2, em muitos casos, tá certo? Mas, para a gente não ter que tratar de assuntos fora da álgebra, né, a gente costuma apresentar essa ideia de transformação linear através dessas duas propriedades. Então, uma função t que leva vetores de v em vetores de w é uma transformação linear se essas duas condições são satisfeitas. Tá ok? Então, a gente pode chamar essa aqui de aditividade e essa de homogeneidade, e as duas juntas são esse conceito de linearidade que é tão importante, tá certo? Se os espaços V e W, né, são iguais, são o mesmo espaço, então a gente diz que tem um operador linear. Vamos ver aqui agora alguns exemplos. Então, um exemplo mais simples de todos, né, é a transformação identidade. Então, isso vai valer em qualquer espaço vetorial V. Né? Na verdade, a identidade é um operador linear. Né? Então, você pega o que é o operador identidade. Você pega um vetor de V e leva nele mesmo. Tá? Então, é bastante claro que essa transformação, este operador, é linear. Se a gente quiser verificar formalmente, a gente tem que fazer uma conta como essa aqui, né? Pegar dois vetores quaisquer de V, aplicar aí e mostrar que o I aplicado à soma é o I de U mais o I de V. Mas isso é muito fácil ver porque a identidade aplicada à soma de U mais V é U mais V pela definição da identidade. Só que U é igual a I de U e V é igual a I de V. Então, assim a gente tem a primeira condição da linearidade satisfeita. A segunda também é muito simples, né? A identidade aplicada a lambda V é lambda V, que é igual a lambda de I de V, né? Porque esse V aqui é o I de V. Então, é o exemplo mais simples de transformação linear. Outro exemplo muito simples
é quando a gente considera os espaços vetoriais euclidianos, né? O Rn e o Rm. Então, quando a gente tem uma matriz M por NA, tá? A gente pode definir uma transformação do Rn no Rm, simplesmente pegando um vetor do Rn e multiplicando pela matriz A, né? A gente vai obter um vetor do Rm, né? É só contar as colunas e as linhas aqui, né? Um vetor do Rn tem n linhas, é um vetor coluna com n linhas. E um vetor do Rm é um vetor coluna com m linhas. Então, se a matriz é m por n, se eu multiplico a matriz A por um vetor que tem n linhas, eu vou obter um vetor com m linhas, né? E para mostrar que essa transformação é linear, eu tenho que mostrar as duas propriedades, né? Mas isso é muito fácil, porque TA de U mais V é simplesmente A aplicado a U mais V. Mas pela distributividade da multiplicação de matrizes, com relação à soma, né, a gente vai obter facilmente aqui a primeira propriedade da linearidade. E a segunda também muito facilmente, ok? Então, ao menos aqui entre transformações do Rn no Rm, a gente tem uma família infinita aí de exemplos, né? É só pegar qualquer matriz, M por N vai gerar uma transformação linear do Rn em Rm. A gente vai ver mais adiante que vale o contrário também, né? Basicamente qualquer transformação linear num espaço de dimensão finita pode ser representada através de uma matriz. Então a gente vai ver isso mais adiante. Um exemplo, continuando aqui no exemplo das transformações lineares, a gente pode aplicar essa ideia em transformações geométricas, né? Então, por exemplo, considere essa transformação aqui, que a gente chama de rθ, né? A gente está querendo definir uma rotação por um ângulo θ. Então, se eu tenho aqui um vetor xy, e eu quero rodar ele θ graus no sentido anti-horário. Então, vamos considerar esse produto por essa matriz aqui. Vou multiplicar o vetor xy, de coordenadas xy, né? No R2, claro. Então, você quer um operador do R2 por essa matriz aqui. Cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ. Então, eu posso imaginar que esse xy, posso expressar esse vetor, por exemplo, em coordenadas polares, né? Então, posso imaginar que esse vetor xy, ele está a uma distância r da origem e forma um ângulo alfa com um eixo x. Então, se eu fizer esse produto aqui, né, ou melhor, aplicar na transformação rθ este vetor r cosseno alfa, r seno alfa, eu vou obter o produto de uma matriz, que é essa de cá, pelo vetor. E se eu fizer aqui a multiplicação, eu vou obter este vetor aqui. Tá ok? É só multiplicar a primeira linha pela coluna aqui do vetor xy e depois multiplicar a segunda linha pela mesma coluna. Só que essas expressões aqui, né, a gente pode simplificar. É só notar que, colocando o R em evidência, eu tenho cosseno alfa, cosseno θ, menos seno alfa, seno θ. Isso é o quê? É o cosseno de alfa mais θ. Da mesma maneira, seno θ, cosseno alfa, cosseno θ, isso aqui vai dar o seno de alfa mais θ. É só a fórmula da adição, né? Da trigonometria. Então, o que a gente vê aqui, né? Que a transformação de um vetor xy por essa transformação linear, que é uma rotação por um ângulo θ, a gente vai pegar esse xy, que está a uma distância r da origem, e forma um ângulo alfa com o eixo x, e vamos levar neste outro vetor que também está
a uma distância r da origem, ou tem um comprimento r, né? E só que você adicionou um ângulo θ ao ângulo inicial, onde estava o xy. É melhor ver isso numa figura, né? Opa, aqui a figura, né? Então, eu tenho aqui o meu vetor de entrada, xy, que está a uma distância r, forma um ângulo alfa, e através daquelas contas a gente viu que o resultado da multiplicação de xy por esta matriz aqui vai ser um vetor que está a uma distância r, portanto está nesse mesmo círculo, com centro na origem, só que forma um ângulo de alfa mais θ com relação a eixo x, que é exatamente o que a gente queria fazer, definir uma rotação por um ângulo θ com relação à origem. Então, a gente vê muitas aplicações, né, de transformações lineares no estudo da geometria, na computação gráfica, né, onde você tem que aplicar transformações a objetos para obter novos objetos em outras posições e assim por diante. Então, esse aqui é só apenas uma breve apresentação, mas tem muito mais coisa aí sobre transformações geométricas, tá? Tá, um outro exemplo super importante de transformação linear é a derivação, né? Eu não sei se todos já viram, mas quem já viu um curso de cálculo sabe o que é a derivada de uma função, né? Então a gente está aqui no espaço de funções, um espaço de dimensão infinita, né? E a gente pode pegar uma função, pelo menos uma função seja derivável, né? Vamos pensar assim. E aí a gente pode pegar uma função e calcular a derivada dela, tá? Então, quem fez o curso de cálculo lembra dessas propriedades. A derivada da soma é a soma das derivadas, tá? E a derivada do produto de uma constante por uma função é a constante vezes a derivada da função. Então, esse é um exemplo de operação de operador linear, tá? Que satisfaz essas duas propriedades. E da mesma maneira a gente vê em matemática muitos operadores que satisfazem essas propriedades, né? Toda vez que a gente diz que a transformação da soma é a soma das transformações, isso é um sinal de linearidade. Então, por exemplo, para quem viu o cálculo, a integração também, integração definida num intervalo, também é uma operação linear, né? E, finalmente, um outro exemplo aqui, que vai ser mais importante no nosso contexto aqui de álgebra linear, é essa transformação que associa a cada vetor de um espaço V as coordenadas de V com relação a uma base dada B, tá? Então, isso também é uma operação linear, ou melhor, uma transformação linear, né? Vejamos, né? O que a gente precisa mostrar, né? A gente tem que mostrar que as coordenadas da soma de dois vetores a gente pode obter como a soma das coordenadas dos dois vetores. Então, por exemplo, se o vetor U tem coordenadas α1, α2, αn com relação à base V1, V2, Vn, né, que é a base B aqui, e V tem coordenadas β1, β2 até βn com relação à mesma base B, tá? Eu posso somar essas duas equações e obter, agrupando aqui, né, as coordenadas de U mais V na base V1, V2, Vn. Tá? E quais vão ser as coordenadas? Então, as coordenadas de U mais V com relação a essa base B são α1 mais B1, α2 mais B2, αn mais Bn. Ou seja, a mesma coisa para multiplicação por um escalar lambda, né? Então, se eu multiplico lambda
V por lambda, eu vou obter que as coordenadas de lambda V são lambda beta 1, lambda beta 2 até lambda beta n. Então, o que é que isso está nos dizendo, né? O que é que isso está nos dizendo? Que as coordenadas da soma de U mais V são essas aqui, α1 mais B1 até αn mais Bn, são as somas das coordenadas de U com relação a B e de V com relação a B. Tá? E da mesma maneira, as coordenadas de lambda V, que são essas de cá, né? Lambda beta 1 até lambda beta n, é igual a lambda vezes as coordenadas de V. Exatamente. Então, esse raciocínio simples aqui está nos mostrando que essa transformação de associar a cada vetor de um espaço vetorial, né, de dimensão finita, numa base B, as coordenadas em um certo Rn, essa transformação é linear. Tá certo? Tá. Bom, vejamos agora algumas propriedades das transformações lineares que vão ser muito úteis quando a gente está diante de alguma situação, né, prática. Então, por exemplo, a transformação de menos V é menos a transformação de V. Tá? Então, isso é muito simples de ver. A transformação do vetor nulo é o próprio vetor nulo. Isso tem que acontecer sempre. A gente vai demonstrar essas propriedades, tá certo? A transformação de uma combinação linear de vetores é a combinação linear das transformações dos vetores, tá certo? Então, essa aqui é a essência da linearidade, essa propriedade 3, né? Que é como se a transformação linear distribuísse sobre uma combinação linear. Outra propriedade, 4, que se U é subespaço de V, T de U é subespaço de W. Então, se você transformar todos os vetores de U por T, você vai obter um novo conjunto feito de vetores que estão em W e são transformações de vetores de U, né? Esse novo conjunto é um subespaço de W, subespaço vetorial de W, tá ok? E finalmente a quinta propriedade é ligada à composição, né, de transformações lineares. Essa propriedade está nos dizendo que a composição de duas transformações lineares também é linear. Então vejamos rapidamente as demonstrações destas propriedades. Bom, essa aqui é muito simples, né? Por que a transformação do vetor oposto de V é o vetor oposto da transformação de V, né? Bom, então a gente pode ver que T de menos V, o oposto de V é simplesmente, por definição, né, menos 1 vezes V. Tá? Então, como T é linear, esse menos 1 pode sair da transformação aqui, né? Só que menos 1 vezes um vetor é o oposto desse vetor. Então, a breve manipulação aqui a gente mostrou o que era desejado. Já a segunda propriedade é bem importante, né? Ela diz que qualquer transformação linear mapeia o vetor nulo de V no vetor nulo de W. E isso é meio óbvio, porque se você pega a transformação, né, do vetor nulo, o vetor nulo eu posso escrever como o vetor nulo mais menos o vetor nulo. Tá? Ou seja, isso aqui é o próprio vetor nulo, eu estou somando nulo a nulo, obtenho nulo. Não mudou nada. Só que pela linearidade de T, isso é T de 0 mais T de menos 0. Só que, pela propriedade que a gente acabou de mostrar, T de menos 0 é menos T de 0. Então, em resumo, usando a linearidade aqui, a gente mostra que T de 0 é igual a T de 0 menos T de 0.
Só que aqui é uma diferença de dois vetores iguais, que tem que ser nulo. Tem que dar o vetor nulo, tá ok? Então, qualquer transformação linear mapeia o vetor nulo de V no vetor nulo de W. Portanto, se isso não é satisfeito, essa transformação não é linear. Então, um exemplo super importante é esse exemplo aqui, que é a fonte de muitos erros, né? Imagine que você tem uma transformação T, que pega um vetor V e leva em V mais V0, onde V0 é um vetor não nulo, qualquer. Tá? Então, é o que a gente pode chamar de translação, né? Então, essa translação aqui não é linear se V0 é diferente de zero. Por quê? Porque se você substituir aqui no lugar de V pelo zero, se fosse linear, deveria dar zero. Ou melhor, o vetor nulo, né? Só que T de zero aqui vai dar zero mais V0, dá V0, que é diferente de zero. Então, essa propriedade é muito útil para a gente descartar se uma função, se uma aplicação é linear ou não. Né? Se T de zero for diferente de zero, você já sabe que ela não é linear. Bom, a propriedade aí da combinação linear é muito fácil de ver. Vamos ver aqui só o caso para combinação linear de três vetores, né? O caso geral a gente vê por indução. Então, vamos considerar aqui, né? Qual é a transformação dessa soma dessa combinação linear desses três vetores? Alfa1 V1 mais alfa2 V2 mais alfa3 V3. Ora, eu posso agrupar aqui, né, e considerar que eu tenho uma soma de alfa1 V1 mais o resto. Então, como T é linear, eu vou ter T da primeira parcela aqui mais T do resto. Só que T é linear, então eu posso aplicar a mesma ideia aqui nessa soma e obter que tudo isso é igual a T alfa1 V1 mais T alfa2 V2 mais T alfa3 V3. Mas aplicando a propriedade 2 da linearidade, né, a homogeneidade, a gente vê que eu posso tirar esses escalares alfa para fora das transformações. E assim a gente chega ao resultado desejado. Ou seja, a transformação de uma combinação linear é uma combinação linear das transformações, com os mesmos coeficientes. Tá, a quarta propriedade, ela está ligada a essa noção de imagem de uma transformação que a gente vai estudar mais no próximo vídeo, né? Então, qual é a ideia aqui? A gente tem que U é subespaço de V. Né? Se U é subespaço de V, então T de U é subespaço de W. Mas quem é exatamente esse T de U? Né? T de U é o conjunto de todos os W que estão no espaço W, que são imagem de algum U em U, no espaço U. Tá? Então são todos os vetores W que têm essa forma aqui, T de U, para algum U. Né? Então, o que é que a gente precisa fazer para mostrar que esse conjunto aqui é um subespaço linear? Lembrem-se lá, na segunda unidade, a gente viu isso. Para provar que um subconjunto é um subespaço, a gente tem que fazer basicamente três coisas. Mostrar que ele é diferente de vazio, e a gente pode fazer isso mostrando que o vetor nulo pertence a esse conjunto. Tá? Mas é claro que o vetor nulo pertence a T de U, porque basta tomar o Uzinho aqui igual ao vetor nulo, né? A gente sabe que, como T é linear, ela leva o vetor nulo no vetor nulo, então o vetor nulo pertence a esse subconjunto TU. E o que eu tenho mais que mostrar é que, se eu pego dois elementos em TU, a soma deles também está em TU. Aquela propriedade de fechamento, né? Eu tenho que fazer isso para a soma e para a multiplicação por escalar. Mas
as ideias são bem semelhantes, eu vou fazer só a primeira aqui, né? Então, se W1 e W2 estão em T de U, na imagem de U por T, então, tanto W1 quanto W2 são imagens, né? Vêm de algum, da transformação de algum Uzinho que está em U. Então, W1 é a transformação de U1 e W2 é a transformação de U2. Mas aí eu posso somar W1 e W2. Eu quero mostrar que isso aqui está em T de U. Mas por definição, né? W1 e W2 é a soma aqui de T de U1 mais T de U2. Só que como T é linear, T de U1 mais T de U2 é T de U1 mais U2. Só que isso aqui está me mostrando o quê? Que W1 mais W2 é a imagem por T de algum vetor de U. No caso aqui, o U1 mais U2. Ou seja, W1 mais W2 pertence a T de U. Tá? O mesmo raciocínio se aplica aqui para mostrar a segunda propriedade de fechamento. Então, assim a gente demonstra essa quarta propriedade aí, que se U é subespaço de V, T de U é subespaço de W. E, finalmente, essa propriedade aqui da composição, né? A composição de duas funções lineares, de duas aplicações lineares, também é uma aplicação linear. Então, qual é a ideia aqui, né? Esse símbolo aqui, essa bolinha, que a gente lê, né? S composto com T, ou T composto com S, né? Na verdade, é S composto com T, ou S bola T. O que é que vem a ser isso, né? É S de T de V1 mais V2. Então, S de T de V1 mais V2, como T é linear, eu posso escrever que T de V1 mais V2 é T de V1 mais T de V2. Mas como S é linear, S de TV1 mais TV2 é S de TV1 mais S de TV2. Só que S de TV1, isso aqui é a composição de S com T, né? Então, da mesma maneira aqui, S de T de V2 é a composição de S com T, aplicada a V2. Então, isso aqui está me mostrando que essa aplicação aqui, S composto com T, é linear. Ou pelo menos satisfaz a primeira propriedade da linearidade, né? E aí, a gente fazendo aqui um raciocínio análogo para o caso da multiplicação por escalar, a gente mostra também isso aqui, né? Que é a segunda propriedade da linearidade. Então, a composição de duas transformações lineares também é uma transformação linear. Tá. Então, passado aí a definição de transformação linear e as propriedades básicas, agora a gente pode ver um outro tópico super importante, que é a matriz de uma transformação linear. Então, o problema é o seguinte: a gente sabe que quando a gente tem um espaço vetorial e a gente fixa uma base, a gente pode falar das coordenadas de um vetor nesse espaço com relação à base dada, né? Então, as coordenadas são muito úteis porque a gente pode usar, transformar vetores que podem estar em espaços abstratos em vetores do Rn, que são coisas mais palpáveis que a gente pode fazer contas, né? Então, uma pergunta que a gente pode fazer é essa: sejam B e B' bases de V e W, respectivamente. Se T é uma aplicação, é uma transformação linear, né, que leva V em W, e Wzinho é a imagem por T de um certo vetor V, qual a relação que existe entre as coordenadas de V em B, que é uma base de V, né, e as coordenadas de W em B', onde B' é uma base de W. Então a pergunta é: se a gente tem uma transformação linear, né,
entre dois espaços V e W, que tem bases B e B'. Então a gente pode falar nas coordenadas dos vetores nesses espaços com relação a essas bases. Então, qual é o efeito, né? Será que essa transformação linear pode ser expressa de alguma maneira em termos das coordenadas dos vetores de V e W? Então, esse é um problema que a gente vai tratar a partir de agora. Então, a ideia é a seguinte. Suponha que eu tenho um vetor V, ele na base B, ele seja esse vetor coluna aqui. Nas coordenadas de V em B são os vetores, esse vetor coluna cujas entradas são α1, α2 até αn. Tá? Então, a gente sabe que W é T de V. Então, as coordenadas de W com relação a B', que é a base de W, é igual às coordenadas de T de V, né? Com relação a base B'. É só aqui porque W é T de V. Mas a gente sabe que V, como V tem coordenadas α1, α2 até αn com relação à base B, V é uma combinação linear dos vetores da base B, que a gente está assumindo aqui que são os vetores V1 até Vn, com coeficientes α1 até αn. Tá ok? Mas T é linear e essa operação de tomar as coordenadas de um vetor também é linear, como a gente viu. Então, aplicando a linearidade de T e a linearidade das coordenadas, a gente faz essa passagem aqui. O que isso está nos dizendo, né? Isso está nos dizendo que as coordenadas da transformação, né, de V por T com relação à base B' são a combinação linear das coordenadas de T de V1, T de V2, T de Vn com relação à base B'. Agora, isso aqui, pessoal, aqui são vetores coluna, tá? Cada vetor aqui, as coordenadas de um vetor com relação à base são vetores coluna. Então, eu tenho vários vetores coluna que eu estou multiplicando por α1, α2 até αn. A gente já viu que isso é uma maneira diferente de expressar o produto de matrizes, né? Ou seja, se eu estou multiplicando vetores coluna por esses coeficientes α1, α2, αn, isso é a mesma coisa que considerar essa matriz cujas colunas são os vetores colunas aqui, né, as coordenadas de TV1 na base B', TV2 na base B' e TVN na base B', multiplicando por esse vetor coluna aqui, que é o quê? São as coordenadas de V na base B. Então, qual é a moral da história, né? Ou seja, obtemos as coordenadas da transformação, né, de W com relação a B', multiplicando as coordenadas de V com relação a B por uma matriz cujas colunas são as coordenadas dos vetores da base, né? Ou melhor, as coordenadas de TVI, ou seja, T aplicado a cada um dos vetores da base ordenada B com relação à base B'. Então, não sei se está muito claro. Vamos passar aqui para o próximo slide. E a ideia é essa aqui, né? Se a gente fizer, vou definir aqui T de B', como sendo essa matriz cujas colunas são as coordenadas com relação a B' das transformações dos vetores da base B. Então, eu pego cada vetor da base B, que são os vetores V1, V2, Vn, transformo por T e expresso na base B'. Eu vou obter várias colunas. Eu junto todas essas colunas, eu tenho uma matriz, que é essa matriz que eu estou chamando de B', T de B'. Então,
o resumo da ópera é esse aqui, que para obter as coordenadas da transformação, eu multiplico as coordenadas do vetor v por esta matriz. Então, essa é a matriz denominada matriz da transformação linear T com relação às bases B e B'. É esta matriz que está expressando uma relação aqui entre as coordenadas de V na base B e as coordenadas de T de V na base B'. Então, o que é que, no fundo, isso está dizendo? Né? Que para cada transformação linear, uma vez que você fixa as bases para os espaços V e W, essa transformação linear, no fundo, ela é apenas uma multiplicação por matriz. Tá? É claro que aí tem essa escolha das bases. Né? Se a gente escolher bases diferentes, a gente vai obter matrizes diferentes. Tá? Então, num certo sentido, isso aqui que está explicando por que transformação linear é um conceito mais básico do que matrizes ou sistemas lineares. Né? Porque você, independentemente da base que você escolher, você tem a transformação linear. Mas, ao fixar uma base, você pode ter a representação por uma matriz. Mas essa matriz vai depender da base escolhida. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui para ver se isso fica mais claro. Então, digamos que eu tenha este operador aqui, muito simples, T, que pega um vetor do R2, xy, e leva em x mais y, x menos y. Tá? Então, eu posso querer expressar essa transformação através de uma matriz. Só que, como a gente acabou de falar, essa escolha, essa representação depende da base escolhida. No caso, como é um operador linear, ou seja, você está aplicando um vetor de um espaço nele mesmo, né? Ou seja, aqui do R2 no R2, a gente, e aqui no caso, para simplificar, a gente está assumindo que a base, né, é a mesma, tanto na entrada quanto na saída, digamos assim, né? Então aqui eu não preciso representar o superescrito aqui, né? A base da entrada. A base da entrada é igual à base da saída. Então, a gente quer calcular essa matriz da transformação linear para esta transformação no caso dessas duas bases diferentes. E vamos ver o que acontece. Então, qual é a ideia, né? A ideia que a gente viu nos slides anteriores é que a gente pode obter a matriz da transformação linear simplesmente olhando para o efeito da transformação sobre os vetores da base de entrada e expressar esse resultado, obter as coordenadas dele na base de saída. No caso aqui, as bases são iguais. Tá? Então, quem é T de E1? Essa transformação, a primeira coordenada você soma, né, as entradas. Então, E1 tem x1 e y0, então x mais y é 1. E x menos y é 1 também. Tá? Então, T de E1 é 1, 1. T de E2 é 1 menos 1. Então, eu preciso agora expressar esses vetores na base E1, E2, para obter as coordenadas desses vetores na base B. Só que essa aqui é a base canônica, então isso é muito fácil. As coordenadas de T de E1 na base B é 1, 1. E as coordenadas de E2, de T de E2 na base canônica, aqui B, também vai ser 1 menos 1. Então, a matriz da transformação linear é justamente a matriz cujas colunas
são as coordenadas das transformações dos vetores da base. Então eu calculo t de E1, t de E2, expresso na base B, as coordenadas na base B, obtenho essas duas matrizes coluna, junto elas e obtenho a matriz da transformação linear. É essa matriz que me permite passar a expressar essa transformação nas coordenadas com relação à base B. Tá ok? Mas eu poderia fazer a mesma coisa com uma base qualquer, né? Então, se a gente considerar essa outra base aqui, V1, V2, né, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a transformação por T dos vetores da base. Então, a transformação é muito simples. A gente soma x mais y dá 2. X menos y, 0. Né? E aqui para V2, x mais y, 0. X menos y, menos 2. Tá? Só que 2, 0. Eu posso escrever isso como V1 menos V2, né? É só fazer as contas. Isso aqui está me dizendo que as coordenadas de t de V1 com relação à base B são 1 e menos 1. Tá? Da mesma maneira, né, como t de V2 deu 0 menos 2, e isso é menos V1 menos V2, as coordenadas de t de V2 com relação a B são menos 1 e menos 1. Tá ok? Então, como é que a gente obtém a matriz da transformação linear com relação a essa base B? É a matriz cujas colunas são as coordenadas dos vetores da base transformados. Tá? Então, é uma regra, digamos, que a gente pode praticar e aprender, tá? Mas uma vez que você faz uns exemplos, fica tudo mais simples. Então, a gente vai fazer as nossas aulas aí, vários exemplos disso, vai ficar mais claro. Para finalizar, a gente aqui tem uma série de fatos interessantes sobre matrizes de uma transformação linear, né? A matriz de uma transformação linear, e vocês podem consultar isso aqui no material, no livro-texto, né? Mas não é nada muito complicado. A ideia básica aqui, ó, temos 3 fatos importantes, que se lembram lá da matriz de mudança de base. A gente viu que a gente pode falar de coordenadas de um vetor com relação à base, né? Se a gente mudar de base, mudam-se as coordenadas, e essa mudança é feita por uma matriz. Vocês se lembram lá como é que a gente calcula. E se você parar para pensar, a regra que a gente viu para calcular essa matriz de mudança de base é exatamente a regra que a gente acabou de ver sobre a matriz de uma transformação linear, no caso da matriz da transformação identidade. Então você pega um vetor com relação à base B, aplica o vetor identidade da ele mesmo, só que você escreve na base B'. Tá? Então, aquela matriz de mudança de base nada mais é do que a matriz de transformação linear da transformação identidade. Também, se você considerar aqui, né, qual é a matriz da composição de duas transformações lineares, né, como a gente viu lá na propriedade que a gente viu da composição, né, de matrizes. Então a ideia, você faz umas contas similares que a gente fez para calcular a matriz de transformação de uma transformação linear, e você mostra que a matriz da composta é o produto das matrizes, né? De cada uma das transformações separadamente. Então, para você calcular a matriz da transformação composta, isso é o produto das matrizes da transformação de T, de S, pela transformação de T.
a matriz de transformação de S pela matriz de transformação de T. Tá? Então, isso torna, em termos de coordenadas, a composição de matrizes, de transformações lineares, é simplesmente a multiplicação de matrizes. E, finalmente, esse terceiro fato, que eu peço que vocês consultem lá no nosso livro-texto, é essa ideia de como é que eu faço para expressar a matriz de uma transformação linear com relação a bases diferentes, né? Então, digamos que eu tenha a matriz de T com relação à base B', e eu queira descobrir a matriz de T com relação à base B. Então, é só aplicar os dois fatos anteriores, 1 e 2, né? E fazer o seguinte: bom, eu quero achar a transformação, a matriz da transformação T com relação à base B. Então, primeiro vou aplicar uma mudança de base, passar o vetor da base B para a base B', depois eu obtenho as coordenadas do vetor na base B', aplico na matriz que eu conheço da transformação B', vou obter as coordenadas de um vetor com relação à base B', aí aplico a mudança inversa, né, de B' para B, e assim eu obtenho o efeito da aplicação da transformação T sobre V, as coordenadas desse vetor. Tá ok? Então, essa é a ideia. E com exercício, na realização de alguns exercícios, a gente vai pegar essa ideia facilmente aí. Até mais.